Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, que hoje traz para você a correção das questões de matemática do PAS Maranhão, o processo seletivo de acesso ao ensino superior da Universidade Estadual do Maranhão, né? Um concurso que é usado como vestibular, como concurso para o CFO, né? De algumas instituições militares. E por aí vai. É tradição aqui no canal, aqui na Central dos Números, divulgar essa prova para vocês, né? Então, para vocês que estão aí no Maranhão e para todo mundo que quer fazer essa prova, né? No fim do vídeo, eu deixo o link para vocês com todo o material do PAS Maranhão disponível aqui na Central dos Números. A gente está resolvendo esse vídeo porque fomos lembrados pelo Denis. O Denis mandou para a gente 3 dias atrás, aguardando a resolução do PAS UEMA. Valeu demais por mandar para a gente, Denis, para lembrar, né? Porque são muitos concursos que acontecem em todo o Brasil e não dá para ficar de olho em tudo, né? Mas sempre que vocês lembram a gente traz aqui para vocês. Então, bora resolver as 5 questões dessa prova. Ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é uma questão de progressão aritmética. As artesãs de Barreirinhas Maranhão estão organizadas na Cooperativa dos Artesãos dos Lençóis Maranhenses, Artecoop. A cidade é considerada uma das principais produtoras desse artesanato. A partir de 2000, contou com a atuação de técnicos que motivou a formação de grupos de artesãs ganhadoras do Prêmio Top 100 em 2004. Uma das artesãs resolveu naquele ano vender um determinado modelo de bolsa em uma feira de exposição nessa cidade por R$ 36,80 cada unidade. Com o objetivo de alavancar suas vendas, a mesma decidiu fazer uma promoção em que o comprador pagaria, de acordo com a quantidade comprada, os seguintes valores segundo o quadro abaixo. Nós temos a primeira unidade R$ 36,80, a segunda R$ 36,20, a terceira R$ 35,60, a quarta R$ 35. A artesã vendeu nesse dia o máximo de 12 unidades desse modelo de bolsa, considerando que o padrão de desconto aconteceu até o limite dessa quantidade, até 12, né? Uma senhora gaúcha, dona de uma loja, que comprou 10 unidades dessa bolsa nessa promoção, pagou em reais quanto? Quanto ela pagou? Bora! Pausa o vídeo e tenta resolver você. Será que você consegue? Já te falei que é uma questão de progressão aritmética, né? Se você observar de uma unidade para outra, né, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, os valores estão diminuindo 60 centavos. Olha só, 36,80 menos 60 centavos dá 36,20. Como que eu descobri esse número? Eu subtraí esse desse, né? Então, eu subtraí 36,80 menos 36,20. Se você subtrair 36,20 menos 35,60, você vai chegar em 60 centavos. 35,60 menos 35 dá 60 centavos. Ou seja, o preço está reduzindo 60 centavos por unidade. Se o preço está reduzindo um número constante de uma unidade para outra, você tem aí o conceito da progressão aritmética. Nessa nossa progressão, o A1, o primeiro termo, é o valor da primeira unidade, R$ 36,80. A mulher comprou 10 unidades, então o último termo que a gente quer saber é o A10, o décimo termo, e a razão da nossa progressão aritmética é menos 60 centavos, menos 0,6 ou menos 0,60. Não importa se você colocar o zero aqui depois do 6, tá bom? E por que o menos? Porque o preço está diminuindo, né? Então, a nossa progressão aritmética é decrescente, ela vai diminuindo os valores, então por isso que a razão é negativa. Aí a gente precisa calcular o preço das 10 bolsas, ou seja, a gente tem que calcular a soma dos 10 termos dessa progressão aritmética, dos 10 primeiros termos. Para calcular a soma, a gente precisa saber qual é o décimo termo. Então, a gente vai calcular primeiro qual é o décimo termo. O décimo termo a gente calcula usando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, né? Que diz que AN, o termo que está na posição N, é igual ao primeiro termo, o A1, mais o número de termos menos 1, vezes a razão, né? A gente tem todos esses valores aqui, então a gente consegue calcular o décimo termo. O A1 é 36,80, mais o número de termos. A mulher comprou 10 bolsas, então é 10, menos 1 da fórmula,
vezes a razão, que é menos 0,6. Coloquei entre parênteses, porque eu tenho dois sinais juntos aqui, ok? Resolvendo aqui, 10 menos 1 dá 9. 9 vezes menos 0,6 vai dar menos 9 vezes 6 é 54, né? Então, vai dar menos 5,4. Então, eu vou ter 36,80 menos 5,4. 36 menos 5 dá 31, 80 centavos menos 40 centavos dá 40 centavos. Então, vou ter R$ 31,40. A décima bolsa custou para a mulher R$ 31,40. Agora, basta você fazer a soma dos termos da progressão aritmética. Usa a fórmula. A soma de uma PA é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Né? Então, o primeiro termo, 36,80, mais o AN aqui vai ser o décimo termo. O décimo termo é 31,40, a gente calculou, vezes o número de termos 10 dividido por 2. Você pode simplificar 10 dividido por 2, né? Vai dar 5. Então, você vai ter 5 vezes 36,80 mais 31,40 vai dar 38,20, né? 38 não, 68,20. Né? Então, a gente vai ter 68,20 vezes 10 dividido por 2, 5. Essa multiplicação é fácil ou difícil? É fácil. Separa o 68,2 em 60 mais 8 mais 0,2. 5 vezes 60. 5 vezes 6, 30. Então, 5 vezes 60 vai dar 300. Né? 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 0,2. 5 vezes 20 centavos dá R$1. Né? Então, vai ser 1. Então, a multiplicação vai ser 300 mais 40 mais 1. Isso dá R$ 341. Então, a mocinha pagou R$ 341. Essa é a resposta dessa questão. Acertou? Espero que sim, hein? Espero que você tenha conseguido resolver essa questão. Se você não lembra, né, não lembrasse dos conceitos de progressão aritmética, não tem problema, você podia fazer essa questão na raça, né? Então, você ia subtraindo aqui os valores de 60 em 60 centavos até chegar na décima unidade e depois somava todos esses valores. No meu ponto de vista, ao fazer assim, você ia gastar mais tempo, né? Então, nesse caso aqui, valia mais a pena decorar as fórmulas do termo geral e da soma da progressão aritmética. Beleza? Vamos para a próxima? Você já deixou o like no vídeo? Clica aí no botão do like, por favor, para a gente subir esse vídeo para mais pessoas. Combinado? Vamos lá. Essa questão aqui é questão de porcentagem. Leia o texto. A Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem realizado anualmente pesquisa estatística a partir do levantamento de dados quantitativos, oferecendo um panorama sobre os casos estudados. A coleta dessas informações foi realizada em 1.205 processos de medidas protetivas de urgência, correspondentes a 30% dos processos distribuídos em 2018 entre ativos e arquivados nos meses de janeiro a abril. A pesquisa propriamente dita, no entanto, ocorreu no período de maio a novembro de 2019. A tabulação dos dados foi realizada de acordo com a subdivisão de categorias eleitas, sendo uma dessas categorias a faixa etária, tomando como referência os instrumentais utilizados para a coleta das informações. Então, tem um monte de informação aqui, mas basicamente a gente só precisa saber que tinha 1.205 processos. De todo esse texto aqui, 1.205 é o número que importa. A partir dessa tabulação, a análise da faixa etária nos permite compreender como a violência é sentida e lidada de acordo com a idade da representante. Mulheres. No gráfico a seguir, apresentam-se os perfis da representante com relação à faixa etária que busca auxílio legal. Aí ele colocou esse gráfico de faixa etária das mulheres em percentual, né? Então, você tem aqui os percentuais, sendo a parte de baixo as mais jovens, a parte de cima as mais velhas, e o primeiro valor aqui, 2,49%, sem informação. Né? Aí a gente vem em relação ao universo quantitativo das representantes mulheres, é correto afirmar, a partir da análise do gráfico, o quê? Vamos lá interpretar o gráfico a partir das informações. Os dados das mulheres com idade de 44 e 52 anos correspondem a 172 dos casos, sendo essa faixa etária a terceira maior em procura. Vamos lá. Ele quer saber dados das mulheres de 44 e 52 anos.
O problema deu aqui faixas etárias, ele não deu idades específicas. Então, quando a gente olha 44, 52, corresponde a 10,62%, mas são as mulheres da faixa etária entre 44 a 52, não e 52. Então, esse e aqui, ó, já te faz excluir essa alternativa. Por quê? A gente não tem dados especificamente das mulheres de 44 e das mulheres de 52 anos, tá bom? Então, pode cortar essa alternativa A. Isso aqui não tem sentido algum. A gente não tem dados para falar sobre idades específicas. A gente só pode falar sobre faixas etárias. Letra B. As mulheres de idade de 18 a 25 anos, então aqui tá tranquilo, são as representadas em azul, ó, 18 a 25, essa aqui, 22,82%. Em geral, são preponderantes entre as vítimas que mais buscaram atendimento e medidas protetivas. Não, né? A que mais buscou foi a laranja, 31,20. Laranja é de 26 a 34, né? Então, tá errado aqui a letra B. Letra C. Dos 1.205 casos consultados, 560 deles são mulheres na faixa etária de 18 a 34 anos, vítimas que buscaram auxílio legal judicial. Então, a gente precisa calcular quantas pessoas têm de 18 a 34 anos. De 18 a 25 é a barra azul, de 26 a 34 é a barra laranja. Então, de 18 a 34, a gente tem que somar a azul com a laranja. 31,20 mais 22,82 vai dar 54,02%. Aí você tinha que calcular 54,02% de 1.205, né? Então, 54,2%, na verdade, você não precisava nem calcular, né? Porque isso aqui é mais de 50%. 50% de 1.200 já vai dar 600, né? Metade de 1.200 não é 600, então vai dar um número maior que 600. Ele falou aqui 560, você não precisava nem fazer esse cálculo aqui, né? Se você tivesse ligado na porcentagem. Então, você ia observar, 54% é mais de 50%. 50% de 1.200 é 600. Então, não precisava calcular. Mas aqui, para calcular, faz 0,5402, né? Que é 54,02 dividido por 100, dá esse número, vezes 1.205. Isso vai dar 650,94. Então, essa está errada também. Letra D. As mulheres da faixa etária de 18 a 43 anos, então de 18 do azul até o cinza, 43 anos, né? A cinza vai de 35 a 43, então essa e essa. São preponderantes entre as vítimas de violência com mais de 80% dos processos consultados. Basta você somar essas porcentagens. Então, você já somou 22,82 com 31,20, dá 54,02. Soma mais 27,80. 54,02 mais 27,80 dá 81,82. Esse número é, sim, maior que 80%. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? A letra E está errada por quê? 10,62%, deixa eu tirar aqui. 10,62% total das mulheres na faixa etária de 35 a 43 anos, em face da vulnerabilidade, buscaram auxílio legal. Não, nessa faixa que ele cita aqui foi 27,80, né? Não 10,62. 10,62 foi de 44 a 52. Certo? Então, a resposta mesmo é a alternativa D. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvidas, perguntas, só me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Se não tiver dúvidas, não tem problema. Deixe um comentário falando como está o Maranhão hoje. Tá quente aí? Espero que não esteja tão quente, né? Vamos para a próxima, questão número 48. As notícias abaixo relatam 2 terremotos que atingiram a Turquia em momentos diferentes no início de 2023. Uma questão de logaritmo. Texto 1. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira, dia 6, causando mais de 5.000 mortes nos dois países, deixando mais 10.000 pessoas feridas, além de milhares de desaparecidos. Na Turquia,
2.300 morreram, segundo o último balanço do governo. Este é o terremoto mais forte desde 1939 na região, que fica sobre várias placas tectônicas. Segundo relatos, o tremor durou mais de 1 minuto e meio e com dezenas de réplicas. Texto 2. 3 semanas após o terremoto do dia 6 de fevereiro, um novo terremoto de magnitude 5,8 atingiu a Turquia nesta segunda-feira, dia 27, deixando uma pessoa morta e causando desabamento de mais dezenas de prédios. Triste, né? Terremoto deve ser triste. Ainda bem que a gente tem pouco aqui no Brasil. No intuito de medir a magnitude em graus de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas, utiliza-se a escala Richter, cuja pontuação oscila de 0 a 9 graus. A fórmula utilizada para medir a magnitude graus é a seguinte. Então, a magnitude é igual a log de A menos log de A0, onde M é a magnitude, A é a amplitude máxima, A0 é a amplitude de referência. A razão entre a amplitude máxima, então a razão entre A do dia 6 de fevereiro e do terremoto do dia 27 de fevereiro, sabendo que ambos têm a mesma amplitude de referência, então log de A0 vai ser um valor igual entre os dois dias, né? É qual? Então, se você dividir A, o valor de A, né, o valor desse A aqui, do terremoto do dia 6 pelo terremoto do dia 27, quanto que vai dar? É isso que ele quer saber. A gente tem os valores das magnitudes, a gente tem o valor de M dos dois terremotos, né? 7,8 e 5,8. Então, vamos jogar a magnitude aqui nessa fórmula, né? Terremoto do dia 6. A magnitude, 7,8, é igual ao log de A da fórmula menos o log de A0, que vai ser x. Coloquei x porque é um valor que a gente não sabe, mas que ele falou que é um valor igual nos dois terremotos aqui, ó. Ambos têm a mesma amplitude de referência. Então, o log de A0 vai ser igual em 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro. Para facilitar, chamei esse valor de x, certo? Magnitude do segundo terremoto, 5,8. Então, eu vou ter 5,8 é igual a log de B, né? Então, a amplitude aqui vai ser diferente. Eu poderia chamar de A', poderia chamar de A2, né? Eu chamei de B para ficar bem diferente do primeiro em relação ao segundo, né? Você só não poderia colocar aqui log de A de novo, né? Por que não poderia? Porque esse A do primeiro terremoto, a amplitude do primeiro terremoto é diferente da amplitude do segundo terremoto, né? Menos a amplitude de referência, que a gente chamou de x. Agora, vamos trabalhar aqui com essas duas expressões. Primeiro, eu vou passar esse menos x para o outro lado. Ele vai passar com o sinal trocado, vai passar positivo. Então, vou ficar com 7,8 mais x igual a log de A, 5,8 mais x igual a log de B. Agora, a gente, para calcular os valores de A e B, né, porque ele quer que a gente divide A por B. Então, a gente precisa calcular A e B. Vamos usar a propriedade básica de logaritmo, né? O valor de A é igual à base do logaritmo, que aqui, quando não está mostrada, é 10, né? Então, vou ter 10 elevado a isso tudo aqui. A é igual a 10 elevado a isso tudo aqui. Propriedade básica do logaritmo, né? Lembra dela? Então, escreve A é igual a 10, a base do logaritmo, elevado ao resultado, 7,8 mais x. Mesma coisa embaixo. B é igual a 10 elevado a 5,8 mais x. Aí o problema aqui é que a gente calcule a razão. Razão é a divisão, uma divisão entre A e B. Então, coloca um traço aqui, divide o A pelo B. Dividir, dividir. Então, eu tenho aqui divisão de potências com a mesma base, né? A base não é 10? Então, divisão de potências da mesma base. Você gravou, como é que resolve? Conserva a base, 10, e subtrai os expoentes. Então, você vai ter 7,8 mais x menos 5,8 mais x. Preciso colocar entre parênteses, porque o menos tem que estar antes do 5,8 e do x também, né? Então, com o menos antes, vou trocar o sinal de tudo que está aqui dentro. Vou ter 7,8 menos 5,8 mais x menos x. Mais x menos x vai dar zero, então vai sobrar 7,8 menos 5,8, né? Então, vou ter 10 elevado a 7,8 mais x menos 5,8 menos x. 7,8 menos 5,8 dá 2, mais x menos x dá zero. Então, vou ter 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10.
100. A razão é 100. Então, essa é a resposta dessa questão. É uma questão de logaritmo que, no meu ponto de vista, comparado a outros concursos, né, do País Maranhão, foi uma questão fácil de logaritmo, não foi uma questão difícil, não. Concorda? Concorda, discorda, se concorda? Foi uma questão fácil, não usou muitas das propriedades do logaritmo. Vamos para mais uma. Questão de área de figuras planas. Analise a seguinte situação-problema. O dono de uma pizzaria delivery tem em seu cardápio algumas opções de pizza em tamanhos e em sabores diferentes. A opção em tamanho maior é em forma de disco, com 40 centímetros de diâmetro, que custa R$ 64,00. O dono deseja agora inserir no cardápio uma segunda opção dessa pizza com a mesma forma, de 32 centímetros de diâmetro. Levando em consideração apenas o fator área, o preço do cardápio para que essa segunda opção de pizza seja vendida aos consumidores e o proprietário mantenha a margem de lucro equivalente à opção de tamanho maior, será de quanto? Bom, a gente precisa associar os preços, o preço da pizza, né, à área de cada pizza. Então, você tem a primeira pizza e depois a gente faz uma regra de 3 para manter a margem de lucro, né? Então, a primeira pizza custa R$ 64,00 e ela tem diâmetro de 40 centímetros. A gente consegue calcular a área dessa pizza? Consegue, né? Se a gente tem o diâmetro, a gente primeiro calcula o raio é a metade do diâmetro, certo? E depois calcula a área. Então, vamos calcular o raio da pizza 1. O raio vai ser 40 centímetros dividido por 2. Raio 1, 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20 centímetros. Agora a gente calcula a área dessa pizza 1, que é um disco, é um círculo, né? Então vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado. Π vezes 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400, então a área 1 vai ser 400π. Qual que vai ser a área da segunda pizza, que é menor? O diâmetro é 32 centímetros, o raio vai ser a metade do diâmetro, vai ser 32 dividido por 2. 32 dividido por 2 dá 16, concorda? Então, calculamos o raio, agora a gente calcula a área dessa pizza 2. A área vai ser π vezes o raio ao quadrado, π vezes 16 elevado ao quadrado. 16 vezes 16, 256, vezes o π que já estava lá. Tem a área 1 e a área da pizza 2, associa ao preço. A área 1, 400π, vai custar R$ 64,00. A área 2, 256π, vai custar X reais. Só resolver a regra de 3. Multiplica como se fosse um X. 400π vezes X é igual a 256π vezes R$ 64,00. Para calcular o X, pega o 400π que está multiplicando e passa para o outro lado, dividindo. O que você vai poder fazer? Você pode simplificar esse π com esse π, né? Então, você vai cortar o pipi. Vai cortar o π e vai cortar o π. Depois você faz 256 vezes 64 e divide por 400, ou você pode ir trabalhando com simplificações sucessivas por 2, né? Aqui no vídeo eu fiz a continha direto, 256 vezes 64, isso vai dar 16.384, dividido por 400, isso dá R$ 40,96. Então, a pizza menor vai custar R$ 40,96. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Aqui no canal, aqui na Central dos Números, a gente tem uma playlist só com questões de figuras planas, questões de círculo, triângulo, quadrado, retângulo, né? Dá uma olhada nesse link aqui, ó, se você quiser estudar esse tipo de questão. Combinado? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, uma questão de matriz muito fácil. Leia a notícia publicada sobre o resultado de um jogo de futebol da Copa do Mundo Feminina em 2023 em determinado grupo. Em jogo quente, a seleção dos Estados Unidos empatou com a Holanda por 1-1 no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, pela Copa do Mundo Feminina. Os gols da partida, que recolocaram frente a frente as finalistas da Copa de 2019, foram marcadas por Jill Roord, ou Hord, sei lá como fala o nome, para a Holanda e Lindsey Horan para os Estados Unidos. O grupo E ficou embolado e nenhuma das duas favoritas disparou na liderança. Esperanças para Portugal e Vietnã, seleções se compõem em outro grupo, né?
Para resolver a situação problema proposta, você deve ter a seguinte informação dos resultados dos jogos. Essa é a informação mais importante. Vitória ganha 3 pontos, empate ganha 1 ponto, derrota não ganha ponto. Analise a tabela 2 como indicativo da posição das seleções do grupo E sua consequente classificação para os jogos da segunda fase. Então, Holanda, Estados Unidos e Portugal deu o número de jogos, número de vitórias, empates e derrotas. A matriz que representa a tabela de pontos. Ele não deu o número de pontos, então a única coisa que a gente vai ter que calcular é o número de pontos das seleções do grupo E ao término da primeira fase é a seguinte. Então, calcular o número de pontos. Vitórias, 3 pontos, empate, 1 ponto, derrota, não ganha ponto. Então, vamos lá. A Holanda teve 2 vitórias, cada vitória 3 pontos, 2 vezes 3 ganhou 6 pontos, mais um empate, mais 1 ponto. 6 mais 1 vai dar 7, né? 7 pontos para Holanda. Estados Unidos, 1 vitória, 3 pontos, mais 2 empates, 2 pontos. 3 mais 2 dá 5, certo? Portugal, 1 vitória e 1 empate, 3 mais 1 dá 4. Derrota não conta ponto, né? Então, 3 pontos da vitória mais 1 ponto do empate dá 4. E o Vietnã, 0 vitórias, 0 empates, 0 pontos. Ganhou nada. Então, a nossa matriz é 7, 5, 4, 0. Só isso. 7, 5, 4, 0. Sem graça essa questão, não é? Mas é bom que ganha ponto nela. O problema é que muita gente ganha ponto nessa questão, né? Assim a gente termina o nosso vídeo. Se você curtiu, lembra, deixa o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha com alguém que você sabe que fez essa prova, beleza? Para aprender mais, olha os links que eu separei para você. E claro, se não se inscreveu na Central dos Números, a hora é agora. Se inscreve aí para não perder nada. Todo ano a gente está com você, beleza? Então, fica com a gente. Mas bons estudos e até a próxima!